M. Night Shyamalan, nunca critiquei. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Batem a Porta, o novo filme dirigido pelo M. Night Shyamalan. Mas antes vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Eu preciso dizer que eu adoro essa nova fase de ressurgência do M. Night Shyamalan, que há pouco tempo atrás foi considerado um dos nomes mais persona não grata de Hollywood, era sinônimo de fracasso, de filme ruim. E é muito curioso porque ele começa, despontando com o ótimo Sexto Sentido de 1999, aí ele faz o excelente Corpo Fechado, ele faz Sinais, que eu gosto muito também, mas aí a carreira do Shyamalan chega num ponto em que esse diretor que um dia foi chamado de próximo Spielberg, a gente nunca esquece dessa capa aí, começa a entrar numa fase em que os projetos dele começam a receber opiniões mistas, reações não muito calorosas, e isso começa com o Suspense à Vila de 2004, é ainda mais forte com A Dama na Água em 2006, até a gente chegar no ponto de Fim dos Tempos de 2008, que esse daí eu pessoalmente considero bem fraco. Aí isso acaba colocando o Shyamalan numa fase de empregado, ele começa a fazer projetos que não são necessariamente ideias dele, como a adaptação fracassada de Último Mestre do Ar, o Depois da Terra com Will Smith e o filho dele, e nesse ponto o M. Night Shyamalan nem tinha mais o nome dele nos pôsteres, nos trailers, eles não queriam associação com o nome Shyamalan. Até que em 2015 ele se encontra com Jason Blum e a Universal Pictures para fazer um filme muito simples, mas bem divertidinho, que é o A Visita, e logo depois ele vai nesse caminho com Fragmentado e Vidro, que são filmes que complementam aí essa trilogia inesperada com Corpo Fechado, que eu inclusive gosto pra caramba. Isso recupera o mojo do M. Night Shyamalan, por assim dizer, e ele estabelece uma nova casa na Universal Pictures, já que ele forma um novo acordo entre o estúdio e a produtora dele, que é a Blinding Edge Pictures, para alguns filmes novos escritos e dirigidos pelo cineasta. O primeiro deles foi O Tempo, que saiu em 2021. Agora a gente tem essa adaptação de Batem a Porta, que é baseada num livro do Paul Tremblay, e o Shyamalan tem até um novo filme já confirmado para o começo de 2024. Ou seja, M. Night Shyamalan está a todo vapor, não para de trabalhar, e eu por um lado eu fico feliz porque esse Batem a Porta, apesar de não ser um dos melhores filmes do M. Night Shyamalan, eu acho que com certeza é um dos trabalhos aí mais sólidos que ele fez nos últimos anos. A história do filme acompanha um casal vivido por Jonathan Groff e Ben Aldridge, que precisam proteger a filha pequena, vivida por Kristen Cui, quando um grupo de invasores ataca a cabana de verão da família. Liderados por Dave Bautista, o grupo afirma que um deles será escolhido em um sacrifício que impediria a suposta chegada do apocalipse na Terra. O roteiro do filme é escrito pelo Shyamalan, o Steve Desmond e o Michael Sherman. Eu achei curioso porque o Shyamalan não costuma dividir o crédito de roteiro, Geralmente é aquele escrito e dirigido pelo Shyamalan, e o Shyamalan também não costuma trabalhar com adaptações, mas com O Tempo e o Batem a Porta, ele tá expandindo um pouco a gama dele aí para outros trabalhos, outras ideias, e o Batem a Porta é um filme que faz uma mistura muito interessante desse thriller de invasão em casa, de sequestro, com uma pegada de filme apocalíptico, de fim do mundo, e eles estão constantemente colocando esses dois gêneros em conflito, porque o que eu acho muito legal e interessante no filme é como Batem a Porta vai te questionando se realmente existe alguma ameaça de apocalipse, se o grupo do Dave Bautista realmente está numa missão glorificada aí para salvar o planeta, ou se eles são só um grupo de psicopatas intolerantes que querem torturar o casal. Ao longo do filme você vai tendo várias situações muito legais que vão testando essas hipóteses e ajudam a construir tensão, desconfiança, dúvidas, como por exemplo, tem um dos personagens do filme que por um lado ele começa a acreditar no discurso do grupo do Dave Bautista, mas o roteiro tem uma decisão muito boa de fazer esse personagem ter uma concussão. Quando acontece a invasão do Bautista e dos comparsas dele, ele machuca a cabeça, tem que levar ponto, e aí você não sabe se ele realmente tá acreditando, se ele tá vendo coisas ou se é só um efeito da batida na cabeça dele. Então tem vários momentos assim, como o fato deles estarem sem sinal de celular, ou como
como quando o Batista liga a televisão para mostrar imagens do que está acontecendo pelo mundo, de terremotos, catástrofes, e tem aquele toque de estranheza do Shyamalan, né? O Shyamalan tem um estilo de performance, de atuação e de mostrar imagens de pessoas normais, que é muito típico dele, né? Só lembrar das cenas de vídeo dos sinais ou do fim dos tempos. E quando você vê aqueles noticiários, aquelas matérias de jornal, você tem uma certa estranheza e te levanta uma desconfiança do tipo, tá, mas será que isso é de verdade? Será que isso não foi gravado, encenado? Tem esse constante duelo entre a razão e o absurdo que vão tomando conta desses 95 minutos de filme, que realmente assim é muito legal, é bem angustiante no sentido certo. Isso sem mencionar na direção do Shyamalan, que como sempre eu acho muito boa. Ele tem um domínio de câmera muito bom nos enquadramentos, em como ele cria uma atmosfera muito tensa e claustrofóbica dentro daquela cabana. Eu gostei especialmente como ele usa câmeras acopladas para acompanhar golpes, movimentos e armas, é uma coisa um pouco nova para ele, né? Visualmente é um filme muito interessante, ele tem 2 diretores de fotografia, o que é muito raro para um filme desses, até considerando que se passa quase inteiro numa locação só, né? Fotografia do Jardin Blaschke e do Lowell A. Meyer. Eu também acho muito bem sacado como o Shyamalan oferece várias pistas interessantes do rumo da história a partir dos enquadramentos e da forma como ele distribui os personagens nesses planos diferentes. Já tem um tempo que o Dave Bautista vem se mostrando um ator dramático bem interessante, né? Blade Runner, Duna, mas aqui ele tá muito bem como o Leonard, que é o líder desse grupo aí, que tem um certo caráter religioso por trás, assim, apesar de não ser exatamente sobre isso, mas eu gosto muito de como ele balanceia essa postura musculosa, gigante do Bautista. O cara é uma muralha, né? Com um discurso bem calmo, educado, ele tem aqueles óculos pequenos dele, né? Eu acho que é uma performance muito forte, ele tá muito bem. Eu gosto da dinâmica do grupo dos invasores, onde você ainda tem a Nick Amuka Bird e a Abby Quinn, mas eu achei que foi justamente o Rupert Grint, o nosso eterno Ronnie Weasley, que rouba pra caramba as cenas. Ele é o membro mais esquentado e agressivo do grupo, apesar de não ter tanto destaque quanto eu imaginaria, tá muito bem nesse filme, e eu gostaria de ver Rupert Grint em mais papéis de gente doida, sabe? Eu também adorei a dinâmica entre o Jonathan Groff e o Ben Aldridge. Eu acho que eles formam um balanço interessante entre o cara que é mais cético e agressivo e o outro que é mais suave, disposto a acreditar. E você tem essa menininha bem talentosa que é a Kristen Cui, que faz a filha deles. E eu gostei de toda essa interação do núcleo familiar. Eu só preciso acrescentar que eu não apostaria tanto nos vários flashbacks que esse filme tem para estabelecer a relação dos dois, a adoção da menina. Eu acho que tudo isso quebra um pouco a crescente construção de tensão e de terror que você tem em relação aos personagens na cabana. Eu definitivamente me livraria de todos os flashbacks. E tem o final, né? O desfecho aí, que obviamente eu não vou falar nada, não vou entrar em spoilers assim, mas é um final que seria bom de discutir assim, né? Eu vi inclusive que o final do livro é diferente, é bem diferente do que tá no filme, e eu não sei, eu não tô dizendo que eu achei o final do filme ruim de forma alguma, mas eu não sei, sabe quando faltou alguma coisa? É como se o filme simplesmente chegasse naquele final e não tem exatamente o impacto que você imaginaria. Eu acho que, né, eu não li o livro, né, que é A Cabin at the End of the World, mas eu sinto que o final do livro é um pouco mais interessante. Eu gosto da ambiguidade que tem no final do livro, né? Eu acho que o final do Batem a Porta não vai te deixar nenhuma dúvida sobre o que você assistiu. Eu acho que isso é um mérito do filme também, mas eu confesso que eu esperava algo mais. Eu acho que se eu assistir esse filme de novo, eu vou ter uma realização melhor do que faltou pra mim nesse final. Mas eu digo que no geral, o Batem a Porta é um ótimo suspense. Eu acho que o Shyamalan faz uma ótima construção de atmosfera, de tensão, tem um trabalho muito bom do elenco, mas com certeza ele vai tomar decisões e rumos que vão ser divisivas pra muita gente. Pra Batem a Porta, eu dou uma nota 7. E uma coisa que me deixou curioso, Batem a Porta é o primeiro filme do M. Night Shyamalan desde fim dos tempos a ter uma classificação indicativa R para maiores de 17 anos. Não faz o menor sentido para mim, porque eu achei o filme até que bem leve, e se você me diz que Tempo, que é um filme que tem um tumor do tamanho de uma bola de futebol, é um filme PG-13, e Batem a Porta é um filme R, caramba, o Tempo para mim é um filme bem mais pesado, bem mais intenso do que esse daqui. Mas enfim, deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Batem a Porta e falem aí também sobre os seus filmes preferidos do M. Night Shyamalan. Talvez eu faça um ranking aí, quem sabe. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.